Olá, pessoal, como vai? Tudo bem? Bom, hoje nós faremos uma revisão de todo o conteúdo e as habilidades que nós estávamos vendo lá no início do primeiro bimestre, tá? Nós daremos início aí com o tema regionalização. Vamos lá? Bom, gente, a primeira coisa que eu gostaria de relembrar com vocês é o que é regionalização. Regionalizar é dividir ou classificar o espaço geográfico a partir de algum critério específico. Então, quando nós regionalizamos o mundo, nós estamos dividindo ele através de determinado critério, ok? Por exemplo, nós podemos regionalizar de acordo com a economia, de acordo com o IDH, tipo de vegetação, clima, de acordo com o desenvolvimento e entre outros aí critérios. Até a década de 1980, nós tínhamos uma forma bem específica de regionalizar o mundo, que era entre o socialismo e o capitalismo. Logo após o término da Guerra Fria, no final da década de 80, obtivemos um mundo regionalizado em blocos econômicos. Então, mundo dividido em blocos econômicos. Bom, a primeira divisão, então, que eu vou colocar aqui para vocês é a divisão Norte e Sul, de acordo com o desenvolvimento econômico. Essa regionalização, ela basicamente divide os países economicamente em países desenvolvidos, que são os do norte, e os subdesenvolvidos, que são os do sul. Vocês podem observar que tudo que está em amarelo são países considerados desenvolvidos, e em rosa, os países subdesenvolvidos. Vocês podem perceber que a Austrália, embora esteja aí no hemisfério sul, é um país desenvolvido. E o que são países desenvolvidos? São países ricos, ou seja, que a população tem uma melhor qualidade de vida, tecnologia avançada, economia desenvolvida, são industrializados. Já os países subdesenvolvidos são países pobres. São países que ainda não alcançaram o desenvolvimento, são países que não possuem qualidade de vida, não possuem uma indústria direcionada ao desenvolvimento tecnológico. A economia desses países ainda está desenvolvendo e se restaurando, tá? E eu quero salientar para vocês que essa nomenclatura de subdesenvolvido já caiu em desuso, tá? Não se usa mais. Porque quando nós usamos o termo subdesenvolvido, nós estamos dando um valor, uma conotação menor aí a um país em relação aos outros. Ou seja, como se esse país ele não fosse nunca crescer economicamente, tá? Então, essa regionalização aí que é tão famosa, né, que ainda consta em muitos livros didáticos, em muitos meios de comunicação, e vocês encontram muito na internet, essa regionalização, ela não se usa mais, ela já caiu em desuso, que para regionalizar o mundo agora, há uma outra regionalização que eu vou mostrar para vocês. E essa regionalização, ela foi aí instituída pela ONU, tá? Para poder fazer uma divisão melhor e estudar melhor a economia de cada país, tá? Então, essa regionalização é uma regionalização que leva em consideração os níveis de desenvolvimento. Então, observem aí, é regionalização por nível de desenvolvimento, tá? Que vem substituir a Norte e Sul. Então, o que ela quer dizer? Então, eu vou analisar a economia, vou analisar a qualidade de vida, vou analisar a saúde e a partir disso, a partir do IDH dos países, eu consigo dividi-los em uma nova categoria. Qual é essa categoria? Em economias desenvolvidas, economias em transição e economias em desenvolvimento. Se vocês me questionarem quanto à Antártida, ela não tem dados, porque os dados não se aplicam aí, já que é um continente sem divisão territorial entre países e é uma área de estudos científicos, como nós já vimos antes, tá? Em aulas anteriores. Bom, gente,
E o que é uma economia desenvolvida? É o que nós chamamos mais comumente, porém de maneira errônea, de países desenvolvidos. É uma economia desenvolvida dos países ricos, né? Não são países que têm o PIB, Produto Interno Bruto, elevado. A quantidade de dinheiro que o país produz em um ano ela é muito elevada. A qualidade de vida dessa população é muito elevada. São pessoas com acesso à educação, à saúde, e há um domínio desses países no âmbito econômico e no âmbito tecnológico. O que quer dizer isso? Quer dizer que esses países são países que estão em desenvolvimento tecnológico e são países que dominam a economia mundial. Já as economias, a economia em transição, são aqueles países que pertenciam ao antigo sistema socialista planificado. E a partir do final da União Soviética, eles estão aí em busca de se inserir na economia de mercado, nesse novo sistema para eles, que é o capitalismo, o nosso famoso capitalismo. E a economia em desenvolvimento é o que eu acabei de falar para vocês. Antes nós chamávamos de países subdesenvolvidos. Essa nomenclatura ela cai em desuso exatamente porque quando eu coloco os países eu coloco que os países são subdesenvolvidos, eu estou dando uma ideia que eles nunca vão conseguir atingir o desenvolvimento. Já quando eu chamo esses países de economia em desenvolvimento, eu estou vendo um progresso, eu estou vendo uma melhora na economia desses países. Logo, eles vão conseguir possivelmente algum dia alcançar o desenvolvimento. Então, esses países que possuem economia em desenvolvimento são países que possuem desigualdade social, má distribuição de renda, o principal produto que eles exportam é matéria-prima, e matéria-prima ela tem um valor muito menor que os produtos industrializados. São economias com alto índices de analfabetismo e mortalidade infantil, e são países que possuem um crescimento de cidades sem infraestrutura suficiente, nenhuma. Ou seja, se vocês olharem aí a foto que eu coloquei, aí são cidades que crescem de maneira desordenada, são cidades que não têm planejamento, as pessoas não têm acesso à cidade por um todo, e a cidade ela vira uma completa bagunça, porque não tem infraestrutura para suprir a necessidade da população. E aí, dentro desses países em desenvolvimento, nós temos os países, duas outras categorias. Então, dentro desses países em desenvolvimento, nós temos duas outras categorias. Nós temos lá os países emergentes e nós temos os países menos desenvolvidos. São aí, ó. Então, todos esses são parte dos países em desenvolvimento. Esses países emergentes, como o nome já diz, estão emergindo, eles estão crescendo. São países mais industrializados que muitos países em desenvolvimento e possuem aí um maior crescimento econômico em comparação aos demais países. E os países menos desenvolvidos são países extremamente pobres, com péssimas condições de qualidade de vida, são os países que estão sofrendo a precarização da condição social, são os piores indicadores econômicos e também são os países mais pobres. Entre eles, nós vamos aí ter alguns países na África, alguns países na Ásia e até mesmo alguns países na América, como a Bolívia, a Venezuela, né? Então, eu coloquei para vocês aqui um outro mapa, um outro tipo de regionalização, ele é muito atual e vocês estão por dentro, é o mapa segundo o critério da evolução do coronavírus. Então, para vocês estarem analisando um pouquinho aí, tá? Com certeza, gente, quando toda essa pandemia acabar, o mundo vai ter uma configuração totalmente diferente, tá? Muitas transformações econômicas ocorrerão, proporcionando aí uma transformação na atual configuração econômica a nível mundial. Ok? Então, essa nossa regionalização, ela pode estar se modificando no pós-pandemia.
e nós teremos uma geografia totalmente diferente daqui a algum tempo. Bom, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e qualquer dúvida é só me procurar, ok? Tchau, tchau!